Aonde está a parte em que pode-se construir imagens, pode-se ter imagens nos templos, que a gente vê isso muito na Igreja Católica, né? Falou, olha, mas a gente coloca lá, a gente não está lá venerando, estamos lá para a nossa lembrança de pessoas que seguiram a Deus, de que foram exemplos de um ser humano em que a gente pode se... Mas a gente não deve se inspirar exatamente em Deus. Em Deus, em Jesus. De uns tempos para cá, muitos católicos estão se voltando para o estudo da Bíblia. Mas isso de um tempo para cá. Sim. Antigamente a gente ia na igreja, não entendia nem o que eles estavam falando, né? Exatamente. É tudo em latim. Né? Acabou isso. Essa autoridade papal que colocava a palavra do homem acima da palavra de Deus. Então eu vou mostrar na Bíblia para você por que tem imagem de escultura na Igreja Católica, mesmo a Bíblia Católica proibindo isso. Se a Bíblia tem o mesmo conteúdo, ou praticamente o mesmo conteúdo, onde é que tá na Bíblia que fala que você pode fazer imagem? Onde está na Bíblia que isso não é idolatria, sendo que nós temos inúmeras passagens que falam sobre idolatria? É sobre isso que nós vamos responder no vídeo de hoje mais uma vez, porque sim, gente, nós precisamos responder. Eu já trouxe aqui vídeos que mostram que apesar de ser um tempo com muitas informações, o que mais tem é desinformação, mentira, né? Principalmente sobre a nossa fé. Então, tá na hora de nós cada vez mais falarmos e respondermos, mesmo que isso canse. Então fica comigo até o final do vídeo, porque quem sabe isso pode te ajudar. E se você não é católico, chegou a hora de você entender, né? Eu espero que você entenda. Não esqueça dos comentários, seguir essas regrinhas aqui, tá bom? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Teoricamente, a maior parte, o conteúdo é o mesmo. Aonde está a parte em que pode-se construir imagens, pode-se ter imagens nos templos, que a gente vê isso muito na Igreja Católica, né? Eu convivi, eu sempre fui na igreja, eu casei na Igreja Católica. Então, antes eu via tudo aquilo, eu não tinha o entendimento. Quando eu passei a ler a Bíblia, para mim ficou claro de que eu não deveria ter aquelas imagens na minha casa, em que eu não deveria ter no templo que eu frequento. Mas qual é a explicação lógica, embasada na Bíblia, de que aquilo está tudo bem, que aquilo faz parte, né, do que Deus pede para nós? Eu não encontrei isso. Entendi. É uma recorrência em alguns comentários de pessoas que saíram da Igreja Católica e foram para o protestantismo. Quando eu era católico, eu via isso e eu não via lógica. Quando eu era católico, eu conheci até na época, muito tempo atrás, foi até minha professora de inglês, eu era bem novinha. Eu lembro que ela chegou a partilhar que ela não via lógica em ela rezar o creio durante a Santa Missa, porque ela não entendia o Una Santa e Católica, e o Pai Nosso, que ela falava que ela se sentia sendo hipócrita, já que ela fala, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E ela falava, eu não consigo perdoar, então como é que eu posso fazer esse tipo de oração, né? E aí, o que a Karina fala aqui? Não, eu tinha imagem, eu casei na igreja e eu não via lógica, eu não entendo. Um ponto bem errado que eu vejo de nós católicos é que muitas vezes a gente não entende algumas questões, ou muitas questões, dependendo das pessoas, do que acontece na Igreja Católica. Muitos estudam sim, tá? Muitos padres motivam a gente a estudar sim, mas nós pecamos porque quando a gente tem dúvida, a gente não se aplica no estudo, como muitas vezes acabam se aplicando quando se convertem para outras religiões. E eu posso dizer que quando a gente estuda a Bíblia, a tradição e o magistério, a gente vai entender aquilo que a igreja fala e não vai perder o sentido como ela falou aqui. Muito pelo contrário, isso só vai reforçar a sua fé. É nós vermos que muitas vezes a fé que nós pregamos, a fé que nós falamos que dizemos, nós não entendemos por completo.
né? E tá tudo bem se a gente não entende, desde que a gente busque o conhecimento. Mas o problema é que muitas vezes a gente quer ficar sentado no banco da igreja, lá na assembleia, e a gente não faz esse exercício de por que são 2 velas no altar? Por que são toalhas brancas bem engomadas? Por que tem que ser dourado? Ai, porque é ouro. Não. Aí sabe o que acontece? Por conta disso, as pessoas vão fazendo na nossa cabeça, vão contando questões que não pertencem à Igreja Católica e por aí vai. Eu vou te dar a resposta em 3 níveis. E eu perguntei para um padre, o padre me explicou da seguinte forma. Fale você primeiro. Por favor, pode ir lá. Ele falou, olha, mas a gente coloca lá, a gente não está lá venerando, estamos lá para a nossa lembrança de pessoas que seguiram a Deus, de que foram exemplos de um ser humano em que a gente pode se inspirar. Mas a gente não deve se inspirar exatamente em Deus. Em Deus, em Jesus. A explicação. Então, vamos jogar uma outra pergunta para você que tem a mesma dúvida. Se nós seguirmos esta lógica, você também não pode pedir oração e nem se inspirar em pastores, intercessores, né? Porque cada denominação cristã vai ter um nome para intercessão, obreiro, pastor, enfim. Não pode ter nenhum líder religioso que não sirva como inspiração. Ou quantas vezes você não consegue rezar e você pede para outra pessoa, para o irmãozinho do lado, para rezar por você. Não fazem momentos de oração na sua casa? Então, isso também não pode acontecer. Então, você também não pode ter fotos de familiares. Porque quantas vezes a gente tem fotos, né, dos nossos momentos em família, e a gente para na frente da foto e fica olhando e lembrando. E muitas vezes a gente conversa conosco mesmo sobre aquela situação. Às vezes a gente tá lá, sentado na sala e vê, olha, lembra daquele dia? Google Fotos hoje em dia, que faz toda uma recordação há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Quantas vezes você não pegou essas fotos e você ficou refletindo, conversando com você mesmo, com alguém da sua família? É a mesma coisa. Então, o exemplo que o padre deu pra ela tá dentro. E é interessante, Ju, o padre poderia ter citado um documento da igreja, ter falado que tem lá a serpente de ouro no Antigo Testamento. Mas o que ele fez? Ele quis trazer pra realidade dela. E muitas vezes é só assim que algumas pessoas entendem. Outras não, né? Mas vai de acordo com aquilo que foi perguntado, como foi perguntado, enfim. E por isso que eu falei que é em 3 níveis, eles fazem uma diferença entre venerar e adorar. Isso. No catecismo diz que as imagens não são para ser adoradas, mas veneradas. Mas quando a gente está de joelhos exatamente, ali pedindo, interceda por mim, se eu posso falar diretamente com o Pai, porque eu vou pedir para alguém interceder, estar ali no meio? Para mim não parece... Não parece que faz sentido. Então não faz sentido também nós termos pessoas pregando para nós. Não faz sentido. Eu posso simplesmente pegar a Bíblia e entender. Não faz sentido eu pedir intercessão para ninguém, nem muito menos da terra. Porque nós pedimos a intercessão de santos, que são pessoas que nós acreditamos que estão lá no céu. Tem uma ligação muito maior do que eu e meus irmãos aqui da terra têm. Eles podem ir lá e falar, Jesus, fulano ali tá precisando de uma força maior naquela situação financeira. O senhor consegue ajudar? Não é assim que a gente conversa nas nossas orações? E, gente, cada vez que eu ouço mais essas perguntas sobre santos, imagens e Nossa Senhora, eu fico, cara, mas a gente vive isso aqui na Terra e pra gente tá tudo bem. Por que quando são coisas do céu, não tá tudo bem? Vira toda uma problemática. Vou te dar uma explicação oficial da igreja e por que eu discordo respeitosamente dela. Nessa questão do venerar e adorar, eles vão dar a seguinte argumentação para você, mas eu respeito, mas discordo. A questão é o seguinte, você às vezes não coloca no celular lá a foto de sua família? Uhum. Você não está adorando, está venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? Para eles é isso. Então, quando eu vejo aquela imagem ali, está me remetendo a algo superior. Na igreja ortodoxa, é até interessante, eles usam apenas ícones. Eles não usam imagens de gesso. Se você for uma igreja lá na Turquia, por exemplo, alguma igreja cristã na Grécia, essas igrejas ortodoxas, eles têm umas imagens até feias, porque eles falam que o objetivo da imagem não é ser um fim em si mesmo, ela não pode ser bonita. Uhum. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Eu discordo pelo seguinte, a Igreja Católica ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto bíblico ao longo dos anos. Gente, ele falou aqui dos ícones da Igreja Ortodoxa, né? Então vamos pesquisar aqui. Esses aqui são os ícones, os quadros. Aliás, muitos deles, a gente vê alguns católicos, né? Até usando, tem em casa. Não acho feio, é um estilo de arte, mas aí é gosto de cada um, né?
Esse daqui são os ícones da Igreja Ortodoxa, certo? Que apareceu aqui. Ícones da Igreja Católica, né? Que você pode colocar num quadro. Tem alguns até que tem a própria imagem, né? Essas são as imagens da Igreja Católica. É um estilo de arte. Existe a pintura, existe a fotografia, existe a escultura. Existem muitos modelos de arte, existem quadros. Então, sim, são as representações. Inclusive, a gente jogou aqui, né, as imagens, o que diz? São representações sagradas, pinturas, mosaicos de Cristo, da Virgem Maria, de santos, cenas bíblicas, servindo como livros abertos e janelas para o divino. Não são meras obras de arte, mas venerados como presenças misteriosas da pessoa representada, seguindo um estilo teológico e canônico. Então, são representações sagradas. Por isso que não são apenas obras de arte, elas são sagradas. Que tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam proibidas na Bíblia até hoje, porque antes de surgir o protestantismo, em 1517, os rolos da Bíblia ficavam com padres e judeus maçoretas da Idade Média. Sim. Se eles houvessem mudado, hoje a gente teria visto a mudança principalmente pela papirologia, então eles não mudaram. Por que a Igreja Católica não mudou a Bíblia? Porque ela não pode mudar aquilo que é palavra de Deus. Nós não temos essa autorização. A tradição da Igreja não tem essa autorização. O que cabe à igreja é transmitir aquilo que foi transmitido pelo Espírito Santo, né, pelos apóstolos e por Jesus Cristo. Então é óbvio que não vai mudar, né? Graças a Deus ele não falou isso, né? Graças a Deus reconheceu isso. E óbvio que não vai tirar essa questão da proibição. Por que não mudaram? Aí que tem a questão. Você terminou sua pergunta com uma expressão baseado na Bíblia. Não existe na tradição católica essa expressão baseado na Bíblia. De uns tempos para cá, muitos católicos estão se voltando para o estudo da Bíblia, mas isso de um tempo para cá, ou mais propriamente a partir do Concílio Vaticano II, quando você tem lá o documento Dei Verbum, que é sobre a Bíblia Sagrada. Antigamente a gente ia na igreja, não entendia nem o que eles estavam falando, né? Exatamente. É tudo em latim, né? Acabou isso. Então, mas do Concílio Vaticano II, de 64 para trás, a igreja não precisava da Bíblia para basear as doutrinas dela, os ensinamentos dela, por uma questão muito simples. Ela tinha a autoridade papal. Os pilares da Igreja Católica são Sagrada Escritura, tradição e magistério. Traga algum documento da Igreja Católica que não havia passagem bíblica. Não foi só o Concílio Vaticano II que trouxe. Aliás, o Concílio Vaticano II tem o documento Dei Verbum, aliás, que o Papa Leão XIV até trouxe reflexões sobre esse documento. Nós já fizemos alguns vídeos aqui sobre isso. Mas não quer dizer que foi retomado. E algumas pessoas agora fazem estudo bíblico. Não. Na Igreja Católica sempre foi isso. Aliás, é uma coisa que as pessoas, assim, esquecem, né? Apesar de existir, né, antigamente, a missa em latim, a missa sempre teve base bíblica, tradição e magistério. Aliás, tudo dentro da missa tem base bíblica. Então não começou de agora. Não é de agora. É que vocês estão vendo de agora, mas não é de agora, não. Assim como também é de agora, o que muitas pessoas falam, né, irmãos protestantes, isso é de agora. Não, a gente respeita a Nossa Senhora. Aliás, o Rodrigo Silva também tem vários vídeos circulando aí falando super bem de Nossa Senhora e que isso confundiu muitas pessoas, achando que, não, agora os protestantes amam Nossa Senhora. Então, será que é a Igreja Católica que começou a estudar a Bíblia agora? Que tem base bíblica? E olha como é contraditório. Se a Bíblia foi trazida pelos bispos e padres da igreja e eles não alteraram a Bíblia, então, como é que não teve base bíblica antes do Concílio Vaticano II? Mas as pessoas antes não estudavam. É porque não tinha tanto acesso antigamente. Hoje em dia tem, mas ainda assim, antigamente tinham a base bíblica nos documentos papais, na tradição da igreja. Não era escondido, não. Existia o index de livros proibidos, mas a Bíblia não estava entre eles, não. Viu? A palavra de Deus não estava entre eles. Uma dos dogmas católicos é o que o Papa fala ex cátedra, que em latim significa aquele que ele fala sentado na sua cadeira de pontífice. Ele é o vicarius filii Dei. Gente, então não precisa. A esposa dele está aqui. Ele fala assim com essas palavras difíceis em casa também? Às vezes sim. Nossa! Tem que ter um aplicativo tradutor assim? Mas eu explico fácil. Esse ex cátedra é o seguinte, da cadeira.
Então, o Vicarius Filii, que fica substituto do Filho de Deus, é um dos títulos papais. Então, o que ele fala sentado na cadeira de papa é como se fosse o próprio apóstolo Pedro inspirado por Deus falando. Então, se o papa decretar amanhã na cadeira dele que todo católico tem que vestir preto, virou doutrina da igreja. Virou lei. Aquilo que é ex-cátedra é sempre o que é revelado por Deus, vira lei, mas não é assim, você vai ter que usar preto, ex-cátedra. Agora eu estou mandando, não é isso, né? Tem um percurso para isso, um processo para isso. Não é uma coisa que vem do nada. Péssimo exemplo do que foi dito. Poderia ter dado um exemplo dos dogmas marianos. Muitas vezes o Papa se posiciona trazendo o ex-cátedra para mostrar, gente, é isso daqui que precisa seguir, tá? Isso daqui é uma revelação que é imutável, ou seja, não muda, é Deus que nos revelou, é isso, por isso que tem os dogmas marianos, por isso que tem os dogmas da igreja. Então, o ex-cátedra não é para qualquer coisa, é para questões que são reveladas por Deus. Então, esse exemplo que ele deu foi um péssimo exemplo, assim. Do Martinho Lutero, em 1517, levanta contra a igreja, uma das coisas que ele levanta contra a igreja, além das indulgências, era justamente essa autoridade papal que colocava a palavra do homem acima da palavra de Deus. Por isso que o lema da Reforma Protestante era sola Scriptura, só a Bíblia, sola Scriptura, sola gratia, sola fide. Só a escritura, só a graça, só a fé. E, curiosamente falando, isso estava profetizado que aconteceria na Bíblia. Então eu vou mostrar na Bíblia para você por que tem imagem de escultura na Igreja Católica, mesmo a Bíblia Católica proibindo isso. Sim. Aqui... E alguém até já me falou, mas depois tem uma parte que fala em que no templo haviam imagens de anjos. Isso é então verdade. Pode ter de anjos, não pode ter de santos, então acaba entrando em Isso é verdade, só né? que tem uma questão. Lá por isso que eu falo, se for para ilustração, tudo bem. Eu não teria problema de ter uma Bíblia ilustrada. Aqueles anjos que estavam ali no tabernáculo, fundidos de ouro e desenhados também nas paredes, eram para ilustrar o que queria dizer. Jamais um sacerdote se ajoelharia diante daqueles anjos. Sim. Nem a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, podia ser adorada. Ai, gente, eu não aguento. Peraí, vamos... Aliás, eu trouxe um trechinho desse vídeo, mas eu vou ter que trazer aqui agora. Não, peraí. Eu já trouxe isso em um outro vídeo, mas eu quero trazer aqui porque é uma resposta a isso que ele fala, né? Que tem a passagem dos anjos, mas também tem outras passagens sobre a Arca da Aliança e também a Serpente de Ouro. Vamos ouvir aqui. Livro de Números, no capítulo 21, quando o povo estava no deserto e começou a murmurar, e as serpentes começaram a mordê-los, e estava morrendo muita gente. Aí o povo pediu a intercessão de Moisés e Deus, na intercessão Moisés reza e Deus diz para ele, faça uma imagem de bronze de uma serpente. Coloque ela numa haste e todos aqueles que olharem para aquela serpente serão curados. Se você me responder por que Deus mandou erguer aquela serpente de bronze, porque Deus disse que não podia construir, fazer imagens de nenhuma espécie no céu, na terra, nem de animais e nem de homens. Então, se você me responder por que Deus mandou fazer aquela serpente de bronze, eu posso dizer para você, porque na minha igreja tem imagens. Eles não vão te responder. Porque se Deus disse para não construir imagem, por que Ele mandou fazer uma imagem de bronze? E todos aqueles que olhassem para ela ficariam curados. Vamos lá, Bíblia, né? Que não tem base bíblica, vamos lá. Números 21, versículo 8. E o Senhor disse a Moisés, faze para ti uma serpente ardente, mete-a sobre um poste, tudo o que for mordido olhando para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Antigo Testamento. Foi feito. Vamos ver um outro exemplo que o padre José Augusto fala aqui. Aí você fala assim também, olha, a Arca da Aliança era como? Você sabe o que era a Arca da Aliança? Eu sei. Era um baú folheado a ouro, de madeira de acácia. Tinha 2 querubins assim, de um lado para o outro. Ali tinha um prato
onde se derramava o sangue, e ali tinha a Torá. Por que quando a Arca da Aliança chegava, que tinha 2 querubins, as tábuas da lei, e o prato lá que era colocado o sangue, quando ela chegava sendo levada pelos sacerdotes, por que as pessoas se dobravam diante daquela arca? Se você me responder, eu vou dizer para você por que na Igreja Católica tem as imagens. Então não tem alguém se dobrando na Arca da Aliança? Vamos encontrar aqui na Bíblia. O que o pastor falou? Vamos ver aqui, vamos voltar só um pouquinho. Vamos ver. Ouro e desenhados também nas paredes eram para ilustrar o que queria dizer. Jamais um sacerdote se ajoelharia diante daqueles anjos. Sim. Nem a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, podia ser adorada. Nem a Arca da Aliança poderia ser adorada. É isso que ele fala, certo? Livro de Josué, capítulo 7, versículo 6. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra até tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. Sim, se ajoelharam diante da arca da aliança. E um outro ponto que algumas pessoas agora têm trazido mais à tona assim nos argumentos é que Jesus, em momento algum durante o Novo Testamento, ele aboliu essas coisas. Por quê? Porque existe uma diferença daquilo que a igreja fala, né? Que é venerar e adorar. Existe a diferença. Por isso que Cristo não trouxe à tona essa questão. É que Deus colocou a arca dentro do santuário e no lugar santíssimo. E o único que podia entrar diante da arca, onde tinha esses anjos, era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o povo não ficava vendo esses anjos. Sim. E o dia que o povo cometeu a besteira de querer fazer uma procissão com aquela arca para levá-la como um amuleto para vencer os filisteus, Encostou lá. eles perderam a guerra, a arca foi roubada e foi um vexame, porque Deus mostrou, não é essa a função. Esse exemplo que ele deu aí, por que eles perderam? Porque eles usaram a arca como superstição. E isso também condenado dentro da Igreja Católica. O ato de ajoelhar-se não quer dizer adoração. Vamos a um exemplo clássico, que eu sempre dou esse exemplo. Quando um homem se ajoelha diante de uma mulher e a pede em casamento, ele está adorando ela? Não, né? Então, muitas vezes o ato de ajoelhar-se não é de adoração, gente. É de respeito, de amor, de cuidado, de reverência, não de adoração. Claro, pode ser um ato de exagero, sim, assim como foi aí do povo que usou a Arca da Aliança. Então, eles quiseram usar ali como se fosse um amuleto. E as imagens católicas, elas não são motivadas para que você use como amuleto. A igreja nunca falou isso, nunca nos ensinou a viver isso. Aquilo que é usado como amuleto não pertence a Deus mesmo, não. Porque o que diz o amuleto? É como se eu estivesse usando essa chuquinha aqui, ó, e essa chuquinha tivesse o poder de me proteger. Não é a imagem que nos protege, é a graça de Deus. Então, a imagem, quando nós ajoelhamos, rezamos, pedimos, é quando eu olho para a imagem e converso com Nossa Senhora. Ô, mãezinha, tá tão difícil. É como se ela estivesse aqui, entende? Mas o poder não tá na imagem. Se a imagem quebrar, a graça de Deus vai acontecer do mesmo jeito. Eu posso orar pra Nossa Senhora, pedir pra que ela vá lá e converse com seu filho, assim como foi feito nas bodas de Caná. Então não é essa ilustração toda que muitas pessoas fazem. Não é essa a função. Não era. Agora, olha que interessante. A Bíblia fala no livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito no 6º século antes de Cristo. E o livro de Daniel, ele trazia profecias do que ia acontecer com o povo de Deus em todas as épocas até o fim dos tempos. E no livro de Daniel, capítulo 7, ele fala de 4 animais que representavam 4 grandes impérios que haveria sobre o mundo. Isso foi se cumprindo ao pé da letra. O primeiro animal representava a Babilônia, o segundo a Medopérsia, o terceiro a Grécia e o quarto representava o Império Romano. E Daniel coloca que em determinado momento do Império Romano, desse 4º animal, esse Império Romano se juntaria com o povo de Deus, mas para macular o povo de Deus e perseguir os fiéis do povo de Deus. E o Apocalipse dá mais detalhes disso, e o apóstolo Paulo também, quando fala de uma grande apostasia que viria antes da volta de Jesus. Apostasia é uma palavra grega que significa desvio da fé.
quebra da aliança. A gente pode falar da aliança, quebra da aliança. E uma das coisas que Daniel diz que esse animal faria seria o seguinte, Daniel capítulo 7, versículo 25. Diz assim na sua versão, viu? Então vocês perguntaram, Bíblia católica, Bíblia de crente, e tem a Bíblia da Karina Bach aqui também. Eu tenho certeza que um monte de gente vai querer, qual a Bíblia que você usa para comprar uma igual, viu? Aqui diz assim, o verso 25, falando desse monstro simbólico, né, que era Roma, junto com o cristianismo. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Curioso que a palavra leis que aparece aqui no livro de Daniel não é lei no sentido secular da palavra, é a lei de Deus. Divina. É a mesma palavra que aparece no capítulo 6, quando os inimigos de Daniel falam o seguinte, eu tenho certeza que ele não fará nada contra o rei, a menos que seja uma coisa que esteja escrito na lei do seu Deus. É a mesma palavra. Então, esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. Os tempos, a palavra idam em hebraico significa calendários. Tanto é que na tradução católica está assim, e cuidará em mudar os calendários e a lei. Roma, na sua forma pagã e na sua forma papal, mudou os calendários e a lei de Deus. Quer ver? É porque essa questão de Roma também é algo que ficou na minha cabeça. Eu vi tanto, né, a gente vê na história como foram perseguidos os cristãos, queimados, aquela loucura em Roma. E como de repente Roma se tornou, né, a base do cristianismo ocidental. Por que foi escolhido lá um lugar onde o povo foi caçado, queimado? Tudo isso aconteceu pela suposta conversão de um homem chamado Constantino. Essa questão do livro de Daniel, essa interpretação que ele trouxe, veio junto com Lutero. E Lutero não é o rei da interpretação, né? O que a gente segue é a tradição dos apóstolos, dos padres da igreja e do magistério da igreja. E Lutero foi um reformador, né? uma pessoa que buscou uma reforma e que se tornou protestante. E dentro da igreja católica também existiram reformadores que não se tornaram protestantes. Pelo contrário, né? Se tornaram doutores da igreja. Então, é um exemplo disso, né? Essa questão aí, pegam muito a questão de Daniel e do Apocalipse para mostrar que a igreja católica é a Roma. Roma que foi pagã e que agora é usada, assim, para mudar, desvirtuar a fé cristã. E não é isso. Por que Roma? Porque o primeiro Papa morreu em Roma. E o exemplo disso é que os ossos de São Pedro, né, muitos acreditam, inclusive os próprios arqueólogos dizem que existe essa grande chance, que não tem como examinar de outras maneiras para comprovar isso, né? A gente não tem o sangue de São Pedro, não tem a arcada dentária de São Pedro, mas enfim, dentro dos estudos que são possíveis fazer, acredita-se que os ossos que estão ali no centro da Basílica de São Pedro é de Pedro. Vamos dentro da questão de interpretação. Eu não entendo como que Roma, que perseguiu os cristãos, que matou o próprio Cristo, hoje é a base cristã. Você entende por que você hoje se torna uma pessoa cristã? Por que você se converteu? Por que Cristo habita em você, mesmo de tantas questões? Vou falar por mim. Vamos seguir, vamos pensar que eu tenho esse pensamento que a Karina Bach falou. Se eu pecava muito, eu pecava não, né? A gente peca muito. Se eu tinha uma vida que não era condizente com as questões de Deus, por que Deus se faz presente em mim? Então, Roma ser base para a vida, e eu estou falando aqui diante de uma interpretação daquilo que nós estudamos, tá? Não é fala de igreja, não. Dentro dessa questão aí que ela fala. Se Deus nos converte, ele também conseguiu converter um império que na época perseguia os cristãos. Muitos se converteram ali. Porque se nós formos seguir por isso, nem os judeus teriam essa base ou essa moral. Aliás, a propósito, eles entregaram o próprio Cristo. Então não foi Roma sozinha que matou o Cristo. Mas olhar para Roma hoje como base da Igreja Católica, a Igreja de Cristo, é olhar para um império que caiu, que perseguiu os cristãos, que perseguiu o próprio Cristo, que caiu e que hoje se fez novo. Então, aquele odre velho, muito velho, acabado, quebrado, cheio de água suja, hoje
é um odre novo, com pessoas cristãs, com pessoas que buscam viver a sua fé na fidelidade da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério. Então não há confusão nenhuma se nós, primeiro, acreditamos na palavra de Deus, que a Igreja de Cristo estava ali, né, sobre a fé professada por São Pedro, que seguiu durante muito tempo vivendo e levando a palavra de Deus, fazendo esse ide que Cristo fez. Por acreditar que sobre a igreja não prevalece, as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Acreditando que nós temos a fé do Cristo, nós sabemos que o impossível é possível a Deus. O Império Romano caiu e agora quem impera é o próprio Cristo. É por isso que a igreja está onde está hoje. Então não tem confusão nenhuma. Na realidade, é uma grande graça de Deus poder ter uma igreja, uma basílica fincada sobre os ossos de São Pedro, mostrando que quem vence sempre é o Cristo. Eu quis trazer esse trecho aqui. Ai, gente, porque tem muitos trechos que do nada aparecem pra mim e eu fico muito revoltada, né? Claro, a gente não deveria ficar revoltado não, porque as pessoas não entendem nossa fé. Mas, infelizmente, esse tipo de informação cai na internet e confunde as pessoas. E as informações trazidas ali são errôneas. É uma desinformação. Então, você pode falar da sua religião, da sua fé, mas não tenta entender a fé do outro com uma pessoa que pensa do mesmo jeito que você. Se você quer entender a fé do outro, leve um padre aí. Leve um padre que entende de história da igreja, de tradição, de magistério, Sagrada Escritura. Porque aí você não vai trazer informações que não são condizentes com a nossa realidade. E aí, você já ouviu algum absurdo aqui falar da sua fé e você ficou, meu Deus do céu, mas não é isso, porque em tal lugar tá assim, assim, assim. Não, porque na história foi assim, assim, assim. Deixa aqui nos comentários, mas não esquece de respeitar essas regrinhas aqui, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!